Revelado, os sinistros relatos amaldiçoados da fazenda que deveriam permanecer ocultos. A escuridão da velha fazenda em São Joaquim parecia tomar vida própria. Ao cair da noite, a atmosfera de serenidade do campo transformava-se em um sopro de terror, com o vento agitando as árvores como se fossem dedos longos e ossudos, sussurrando segredos que não deveriam ser ouvidos. Luana e Tiago, irmãos com corações pulsando aceleradamente, carregavam a responsabilidade de manter a propriedade, mas à medida que o sol se escondia, um sentimento de pavor começava a se alojar em seus peitos. Você ouviu isso? A voz de Tiago tremia. Ele parou de alimentar os porcos e inclinou a cabeça como se tentasse escutar melhor. Um barulho distante ecoava um estalo, seguido de risadas infantis que parecem flutuar nas sombras. Luana segurou a lâmpada, a luz trêmula revelava feições angustiadas. A pequena cidade passava dias falando dos estranhos desaparecimentos, mas eles sempre ignoraram. Agora a realidade estava mais próxima do que nunca. Certa noite, a curiosidade de Luana gritou mais alto que o medo. Com lanterna na mão, decidiu investigar a velha casa. O corredor escuro parecia se alongar, e cada passo ecoava como um grito abafado. As paredes maltratadas pareciam observar, e uma fissura na parede atraiu seus olhos. Um porão? Desceu com cautela. O cheiro de mofo inebriava-a, mas o diário empoeirado entre as tábuas estava mais vivo que nunca. Ele transpirava dor e desespero. Ao abrir suas páginas amareladas, Luana se deparou com relatos macabros sobre rituais esquecidos, promessas de riqueza em troca de sacrifícios. Seu coração acelerou e um frio cortante tomou conta dela. Nos dias seguintes, a atmosfera na fazenda mudou. Tiago, que antes relutava em acreditar, entregou-se à paranoia. As risadas infantis ganhavam vida nas noites silenciosas, figuras fugazes dançavam nas sombras. O pânico tomou conta deles. Como poderiam continuar ali? Ao mesmo tempo, a cidade começou a sussurrar em tom de desprezo. A pressão aumentava e os vizinhos pareciam distantes, como se um abismo invisível os separasse. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma noite, um estrondo ensurdecedor vindo do celeiro os fez saltar do sono. Eles correram com o coração disparado. No chão marcas estranhas, como se algo houvesse passado ali. O medo era palpável. O vazio do celeiro parecia absorver toda a luz, enquanto suas almas se entrelaçavam com aquele horror. Era um buraco profundo, negro que sussurrava. As vozes, agora claras e numerosas, invadiam suas mentes. Que entidade era aquela? O clima de desconfiança crescia entre eles. Conceitos de confiança se desvaneciam, e uma pergunta se formava: quem eram realmente aqueles irmãos? À medida que se aventuravam mais fundo nos segredos da fazenda, o verdadeiro terror estava prestes a se revelar. Era tarde demais para voltar atrás, e a sombra de um passado obscuro começava a se mostrar. Quando uma figura de alguma forma familiar emergiu da escuridão do celeiro, um grito ecoou pela fazenda. Mas quem estava gritando? O que realmente os aguardava naqueles escombros de histórias enterradas? A resposta os levaria a um confronto com seus próprios medos. Luana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto o grito ecoava pela fazenda. O som, agudo e angustiante, fazia sua pele arrepiar. A figura emergente do celeiro era indistinta, envolta em sombras, mas a voz era de alguém que ela reconhecia. Tiago. Olha! Sua mão tremia ao apontar para a silhueta que se aproximava. Tiago, paralisado, observava com os olhos arregalados. Seu coração batia como um tambor em um show macabro. É ela. É a nossa mãe. Mal conseguia sussurrar. O que deveria ser um reencontro virou um pesadelo. A mulher vestia um vestido esfarrapado, e seu rosto, oculto sob uma manta de escuridão, exibia um sorriso perturbador. Vocês demoraram, dizia com uma voz doce e ao mesmo tempo cortante. Algo especialmente errado tinha naquela mistura de carinho e medo. Luana e Tiago recuaram. Mãe? A palavra escapuliu da boca de Tiago, mas na medida em que avançava, o rosto dela oscilava entre o familiar e o monstruoso. Seus olhos, outrora conhecidos, agora estavam vazios como poços sem fundo. Venham, venham, é tão escuro aqui. O que há com vocês? Ela estendeu a mão, uma mão que parecia se contorcer.
Luana sentiu um frio, uma onda de terror que fez seu estômago revirar. O amor que um dia sentiram por aquela figura foi dilacerado pela certeza de que não era mais a mãe que conheciam. Os sussurros Grell-Loder, transformando-se em risadas que flutuavam em torno deles, como se a própria fazenda estivesse rindo de sua desgraça. O cerco se fechava. É hora. Hora de se juntar a nós, a figura disse, dando um passo mais perto. Luana encolheu-se, a lâmpada quase escorregando de sua mão. O pânico era palpável, e a dúvida perfurava seu peito. Quem são vocês? A voz fugia do controle e misturava-se ao desespero. Vocês abandonaram nosso legado. A resposta ecoou, uma combinação de risos e lamúrias. Tiago não hesitou, vamos. E antes que Luana pudesse responder, ele puxou-a, arrastando-a para fora do celeiro. Corriam em direção à casa, o chão de terra batida parecendo ceder sob seus pés. Os gritos se tornaram mais altos, e a risada infantil ecoava, reverberando em suas mentes, como se algo tentasse invadi-las. Não podiam parar, não podiam olhar para trás. O ar estava pesado, e a sensação de serem observados crescia. Chegando à porta da casa, empurraram-a com força. O ambiente estava escuro. As mobílias, cobertas de poeira e lembranças, pareciam querer engolir os dois. Tiago fechou a porta atrás deles, ofegante. Precisamos descobrir o que está acontecendo, disse Luana, tentando controlar a respiração. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo reverberou da parte de cima da casa. Você ouviu isso? Tiago perguntou, a tensão em sua voz quase tangível. Sim, parece vir do sótão. A hesitação os atingiu, mas não havia mais volta. Com um gesto decidido, Luana pegou a lâmpada e subiu pela escada rangente. Cada passo era uma luta contra a escuridão. O calor daquelas paredes parecia sufocante. Olhar para o sótão parecia como olhar para o próprio abismo. Ao alcançar o topo, encontrou uma porta desgastada e entreaberta, como se convidasse a verdade que estavam prestes a descobrir. O que estava do outro lado? Uma revelação? Um final aterrador? Ou um novo começo? A curiosidade e o terror se entrelaçavam. Em silêncio, Luana empurrou a porta, um grito preso na garganta. E então, tudo ficou em silêncio. Na escuridão do sótão, uma voz ecoou, tão baixa que fez sua pele arrepiar. Vocês estão prontos para fazer o que deve ser feito? O clima no sótão era pesado, quase opressivo. A luz da lâmpada tremia enquanto Luana olhava ao redor, esperando que algo se movesse nas sombras. Tiago ficou logo atrás dela, segurando a respiração, o olhar fixo na escuridão que se adensava. Quem está aí? Ele gritou, a voz falhando sob a pressão do medo. A resposta veio como um sussurro, como se a própria casa estivesse respirando. Vocês sempre souberam que não deveriam voltar. Aquilo fez o coração de Luana disparar. Recordações de conversas abafadas no passado, avisos não ouvidos ecoaram em sua mente. Ela tentou buscar uma resposta, mas a voz continuou, arrastando-se como um vento cortante. Vocês abandonaram, e agora são parte de nós. O ambiente pareceu pulsar. A luz da lâmpada piscou mais uma vez e, por um breve momento, Luana jurou que viu um rosto. Mas era uma ilusão, ou talvez algo mais. Ela queria correr para trás, mas as memórias do que viram fora do celeiro a mantinham paralisada. Os olhos vazios da mãe, o sorriso retorcido, a promessa do que viria. Tiago, precisamos sair daqui, Luana murmurou, quase sem voz. Mas Tiago estava absorto, olhando para a escuridão de forma estranha, como se algo chamasse. Tiago. Ele não reagiu. Respirava pesado, como se estivesse em transe. Você pode ficar, ou pode se juntar a nós, a voz desenhada pela escuridão sugeriu, como se soubesse exatamente o que Tiago estava pensando. Tiago, escute. Luana disse, puxando-o pelo braço. Isso não é nossa mãe. Isso não é real. Um movimento brusco se formou na escuridão à sua frente, e os dois recuaram instintivamente. O ar ficou cortante e uma sensação de desespero começou a ocupar suas mentes. Como se as paredes fossem cúmplices daquele horror. Vocês não compreendem, ela sofreu por vocês. E agora sua dor precisa ser reparada, a voz continuou, transformando-se em risos. O eco se misturava à lembrança de algo que Luana mal conseguia entender. Tiago finalmente se virou, o olhar perdido. O que significa isso? O que devemos fazer? Luana sentiu a urgência crescer. Não podemos, Tiago. Não podemos fazer nada que essa coisa peça. Mas Tiago começou a avançar, atraído pela escuridão cintilante. Seus olhos mostravam um brilho que Luana não reconhecia. Ela precisa de nós. No instante em que ele pisou na sombra, um grito ressoou, um outro eco de dor que se misturou ao riso. A lâmpada piscou e apagou, deixando-os em completa escuridão.
O terror de ver seu irmão se afastar, mergulhando na noite absoluta, a fez gritar: Tiago, volta! Não! Mas o silêncio engoliu sua voz. O sótão agora estava em um estado de confusão, sombras se movendo, dançando ao redor dela. Ela não podia respirar. Em um movimento rápido, algo gelado agarrou seu pulso. Era a mão da sua mãe. Venha, querida. A voz era doce e terrível. Luana olhou para o rosto de sua mãe, notando, com horror, que agora sua face estava desvanecida, uma mistura de dor e alucinação. É hora de reparar os erros. A realidade começou a se desvanecer ao redor de Luana enquanto a mão a puxava. Seu coração lutava contra a ideia de ceder a essa escuridão. O que eles deveriam fazer? Ao mesmo tempo, um pensamento horrendo surgiu. E se a verdade estivesse mesmo ali, esperando para ser abraçada? Com um último grito de desespero, Luana fechou os olhos. Ela não sabia para onde estava indo, mas o que mais poderia fazer diante daquela escolha? Quando ela se virou, uma luz intensa iluminou tudo à sua frente e, em meio a tudo isso, uma risada ecoou bem conhecida e horrenda. Vocês não podem fugir de nós. E de súbito o sótão desapareceu, deixando Luana flutuando no vazio. A pergunta ficou no ar. O que significava realmente juntar-se a eles? Os ecos de riso continuavam, como uma advertência sobre sua decisão iminente. O vazio envolveu Luana como um manto pesado. Ela sentia o estômago revirar, a sensação de queda vertiginosa e interminável. Então, de repente, ela pousou em um lugar que parecia um túnel sem fim, onde as paredes eram revestidas de uma umidade nauseante. O ar estava cortante, como se algo vivesse ali, à espreita entre cada respiração. As risadas continuavam a ecoar, agora mais próximas e mescladas com choros. Luana se levantou, balbuciando os nomes de Tiago e de sua mãe, mas a voz parecia se esvair no espaço sombrio ao seu redor. Sem saber para onde ir, ela começou a caminhar, seus pés descalços tocando o chão frio feito de terra batida. As paredes do túnel pulsavam com uma vida própria. Luana podia jurar que ouviu sussurros vindos de todos os lados. Com cuidado foi se aproximando, tentando captar as palavras. E então parou, o coração disparando numa batida frenética. A voz era de Tiago, mas estava distorcida, entrecortada por um riso seco. Luana, onde você está? Aqui, é tão frio. Eles estão me chamando. Tiago. Ela gritou, o desespero transbordando enquanto os ecos da voz dele se fragmentavam pelo túnel. Onde você está? Eu estou aqui. Um clarão surgiu à frente, trazendo uma luz opaca, como se um portal se abrisse inesperadamente. Luana hesitou, mas a esperança de encontrar seu irmão a impulsionou. A luz dançava, fazendo sombras se contorcerem e tomarem formas familiares e aterrorizantes. Mais uma vez, a voz da mãe veio à tona. Você é tão parecida com ela. Vem, Luana. É hora de voltar para casa. Ela hesitou. Aquela não era sua casa. Era um pesadelo feito de lembranças distorcidas e arrepios. Com um grito, decidiu correr em direção à luz. O espaço ao redor dela começou a girar, e a sensação era a de estar presa em um furacão de dor e arrepios. Ao cruzar o limiar, o cenário mudou abruptamente. Luana encontrou-se em uma sala repleta de fotos antigas. A imagem de sua mãe a olhava com um sorriso demoníaco, o olhar vazio. Ao olhar mais de perto, notou que não havia justaposições, mas sim indivíduos que pareciam estranhamente familiares, como sombras de seus antigos vizinhos. Bem-vinda, querida, a voz ressoou novamente. Você veio nos reabastecer. A luz pulsou mais forte, revelando detalhes que cortavam a respiração. O espaço estava cheio de rostos, todos sorrindo de modo perturbador. Um grupo de pessoas reunidas em um ritual macabro, seus olhos fixos nela como se esperassem algo. Fugir não é uma opção. Você pertence a nós. O coração de Luana parecia que ia sair pela boca. As lembranças de cada momento em que sua família foi forçada a deixar aquele lugar a atingiram como um raio. Isso era um retorno, e não um reencontro. Ser parte dele significava um sofrimento eterno. Não, ela gritou recuando. Eu não sou como vocês. Mas era tarde demais. As sombras avançaram, cercando-a, e as risadas se tornaram gritos. A sala parecia se fechar em torno dela, alucinações de rostos distorcidos dançavam na escuridão. Você vai se juntar a nós, Luana. É a única opção. Luana sentiu seu corpo ser puxado, uma força invisível a arrastava em direção ao grupo sinistro. Neste instante, um fragmento de coragem brotou dentro dela. Não, eu não vou deixar você me controlar. Com uma explosão de determinação, ela ergueu as mãos, quebrando a conexão, tentando se libertar. A luz piscou e a escuridão começou a se agitar, gritos indecifráveis ecoando enquanto Luana teve uma última visão de Tiago sendo absorvido pelo grupo.
Ele a olhava com angústia, implorando por ajuda enquanto desaparecia. Com uma força descomunal, Luana deu um salto, empurrando-se para longe do horror. Mas a realidade começou a se fragmentar ao seu redor novamente, e o que havia em sua mente parecia determinado a traçá-la de volta. Ao abrir os olhos, Luana se viu em um novo lugar, um pátio na fazenda. Mas era a versão mais velha, cheia de vegetação, com a casa quase coberta por trepadeiras. Uma sensação de déjà vu tomou conta dela. Aquela poderia ser a última chance de salvar Tiago. Mas o que mais aguardava por ela nas sombras? Ela decidiu entrar na casa, o coração pesado de incertezas, e neste momento de coragem, a dúvida apertava. E se o verdadeiro terror estivesse esperando por ela dentro? Luana respirou fundo, mas o ar era denso e impregnado de um cheiro mofado, como se o tempo não existisse mais naquele lugar. A porta rangia levemente ao se abrir, revelando um interior escuro e abafado, onde sombras se entrelaçavam, criando um labirinto de incertezas. Ela hesitou, sentindo cada fibra do seu ser gritar para que voltasse, mas a imagem de Tiago, preso entre risos e gritos, a fez avançar. Os painéis de madeira estalavam sob os pés dela. O som era como um sussurro, contando histórias de um passado sombrio. Enquanto caminhava, as paredes pareciam se franzir, e as fotografias nas paredes a encaravam, com olhares vazios que pareciam conhecê-la. Eram rostos de pessoas que se foram, mas que em seu olhar havia mais uma maldição, uma expectativa. Você não pertence aqui, uma voz baixa ecoou, e Luana congelou. O sussurro parecia vir de todas as direções, envolvendo-a. Quem está aí? Ela questionou, a voz falha. O medo apertava seu peito, mas ela sabia que não poderia se render à paralisia. O chão sob seus pés começou a vibrar, como se o próprio lar estivesse acordando. O olhar das fotografias tornou-se mais intenso, quase voraz. Uma mulher jovem com traços idênticos aos dela apareceu no quadro em que Luana havia parado, trazendo à tona uma lembrança sufocante. Você deve voltar, Luana. O que perdemos devemos recuperar, a mulher disse, sua voz soando como um eco quebrado de várias emoções. Era sua mãe, mas não era a mesma. Seu sorriso abrangia alegria, mas seus olhos transpareciam desespero. Mas como? Tiago, precisa de mim, Luana exclamou, indo um passo à frente, o coração batendo em descompasso. A ferida entre os laços que a uniam a seu irmão parecia se alargar. Eles estão vindo, a voz ecoou novamente. Você precisa escolher. O que está disposta a sacrificar para salvá-lo? Luana se virou, encarando a sala cheia de sombras que pareciam se mover com vida própria. O medo a envolvia como um abraço gelado. Não posso sacrificar mais nada. Sofri demais. Com um movimento rápido, a sala começou a girar, e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. As fotografias se fundiam em uma dança macabra, criando uma confusão de rostos que clamavam por ajuda, ou a condenação de almas perdidas. Você não pode escapar do que é seu, gritaram em uníssono, enquanto outros rostos surgiam da escuridão, se contorcendo em dor. Eram figuras conhecidas. Antigos vizinhos, amigos de infância, todos com sorrisos distorcidos. Não! Luana gritou, cobrindo o rosto. O pânico a dominava. A casa, antes uma construção familiar, agora era um labirinto de pesadelos. Eu não sou como vocês. Mas as sombras a ignoraram, prosseguindo, arrastando-se em direção a ela. Luana sentiu uma mão gélida tocar seu ombro, e o terror a fez girar rapidamente. Um homem pálido e sorrindo de maneira perturbadora, estava tão perto que podia sentir o odor da morte em seu hálito. Você pertence a nós. A adrenalina a invadiu. Com um grito gutural, ela se lançou para as escadas que conduziam ao andar de cima. O último olhar no rosto da sua mãe a acompanhava, como um espectro que a seguia, seus olhos tristes e acolhedores. Mas Luana não podia ceder. Ela precisava encontrar Tiago. Ao subir, as escadas rangiam como se protestassem, e um som de risadas desumanas pulsava nas paredes. Ela se direcionou a um quarto ao final do corredor. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca emanava de dentro. O coração pulsava em seus ouvidos, um tambor frenético de esperança desesperada. Luana entrou. A sala estava vazia, exceto por uma poltrona antiga. No entanto, na mesa ao lado, algo chamou sua atenção, um diário coberto de poeira. No momento em que estendeu a mão para pegá-lo, uma visão a atingiu com força. Lembre-se do que você escondeu, sussurrou a voz distorcida de Tiago. Com o coração em um misto de expectativa e pavor, Luana tomou o diário em suas mãos. Algo estava prestes a ser revelado, e no fundo, ela sabia que essa revelação podia mudar tudo, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para descobrir a verdade?
A porta atrás dela começou a fechar lentamente, e o tempo parecia escorregar pelas frestas. O cinto de sua coragem estava prestes a se romper quando ouviu o som dos sussurros se tornando um clamor ensurdecedor. O que ela não sabia era que o diário traria mais do que respostas. Traria também a verdadeira essência do terror que a aguardava nas sombras. E a pergunta martelava insistentemente na sua mente: quem sou eu de fato? Luana abriu o diário com mãos trêmulas, a poeira se erguendo como um véu fúnebre diante de seu rosto. As páginas estavam amareladas com a letra apressada de alguém que parecia estar escrevendo sob grande aflição. O cheiro de mofo açoitava suas narinas, mas ela não podia parar. Cada palavra parecia chamar seu nome, sussurrando segredos sombrios que deveriam permanecer enterrados. As primeiras palavras a fizeram estremecer. Nunca olhe para o espelho ao cair da noite. A frase se repetia em sua mente. Era sobre o espelho da sala de estar, aquele que refletia não apenas a imagem, mas também o que estava escondido por detrás das sombras. Seu coração disparava. Tiago sempre evitou o lugar, como se soubesse que ali não havia apenas reflexões. Uma batida forte ecoou pelas paredes da casa, tão brusca que fez Luana pular. O som parecia vir do corredor, um chamado que abalava seu instinto de sobrevivência. Desesperada, ela decidiu explorar o que havia atrás daquela porta entreaberta, entre os ecos de risadas que agora ecoavam como gritos de agonia. Enquanto caminhava em direção às escadas, o diário ainda aberto em suas mãos, as páginas começaram a virar sozinhas. Luana olhou para baixo e viu que a letra mudava, palavras se formando à medida que se moviam como se um espírito quisesse se revelar. A porta que você teme é o seu caminho. Que porta? A voz dela saiu em um sussurro, e nesse exato momento, um frio gélido percorreu seu corpo. Uma sombra se projetou na parede à sua esquerda, mais densa que a escuridão ao seu redor. Luana sentiu um peso no ar, como se o próprio ambiente estivesse respirando ao seu redor. Volte, Luana. O eco de sua mãe parecia misturar-se com o som do vento, e ela percebeu que agora muito mais do que apenas buscar seu irmão, precisava encarar seus próprios medos. Uma nova página do diário chamou sua atenção. A casa não tolera traidores. Sinta seu peso. Ao ler isso, uma dor aguda a atingiu no peito. Não apenas Tiago estava em perigo, ela mesma era uma peça fundamental nesse jogo macabro. Determinada, ela se aproximou da escada que levava à porta do espelho. Subindo, as escadas sob seus pés continuavam a ranger, e a risada agora era substituída por um lamento profundo. Quando Luana alcançou o andar de cima, um vento forte começou a soprar, como se quisesse empurrá-la de volta. Mas seu desejo de salvar Tiago era mais forte. A porta do quarto de espelhos estava entreaberta, uma luz tênue se esgueirando por entre as frestas. O medo se misturava à adrenalina e ao entrar, Luana encontrou a sala decorada com espelhos de diferentes tamanhos, todos refletindo um mundo distorcido e retorcido. Cada superfície refletiva pulsava com um brilho sobrenatural, e ela pôde ver, embora distorcido, uma imagem de Tiago atrás de um dos espelhos. Luana! Ele gritou, mas a voz soava soturna, como se estivesse presa em um abismo. Me ajude! Mas também havia algo mais. Ao procurar a fonte da voz, um corpo magro e esquelético emergiu de um dos espelhos. Era um reflexo de si mesma, mas não era ela. Os olhos escuros e vazios, um sorriso torto que emanava uma serenidade assustadora. Você encontrou o que queria, Luana. Agora, o que você vai sacrificar? O desespero subiu por sua garganta. Não, eu não irei sacrificar nada. O reflexo sorriu ainda mais, a expressão dela tornando-se grotesca. Mas isso não depende de você. A casa decidirá. A última palavra ecoou, e os espelhos começaram a brilhar com uma luz intensa, como se quisessem engoli-la. Luana estava presa entre a realidade e o terrível desconhecido que a aguardava do outro lado. Desesperada, ela sentiu seu corpo sendo puxado para frente, como se a casa quisesse torná-la parte daquele mundo distorcido. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela sabia que precisaria decidir, enfrentar seu próprio terror ou perder Tiago para sempre. E a sombra dela, agora cada vez mais forte, sussurrou. Você nunca foi apenas uma espectadora, Luana. O jogo começou. O que ela não sabia era que a decisão que tomaria refletiria de maneira mais letal do que qualquer outro espelho poderia. Luana sentiu um frio cortante na espinha quando a luz dos espelhos começou a pulsar, quase como se algo quisesse escanear suas próprias entranhas. O reflexo grotesco de si mesma parecia dançar em frenesi, enquanto a imagem de Tiago se distorcia, engrossando a angústia que pressentia em seu coração. Decida-se, Luana. A voz ecoou, não apenas do espelho, mas de sua própria mente.
A sensação de que todos os seus temores se materializavam ao seu redor a fez querer gritar. A imagem de Tiago se tornará um borrão, e as sombras ao fundo pareciam se contorcer, cada vez mais próximas, como se quisessem devorá-la. Ela girou, procurando uma saída, mas toda a sala estava cercada por reflexos distorcidos. Os espelhos a observavam, cada um mais insidioso que o anterior. O que eu devo sacrificar? Questionou a voz embargada. Não tenho nada, não posso perder mais nada. Nada ou tudo. O eco da risada sinistra se misturou ao sussurro da própria casa, criando uma sinfonia aterradora que reverberava em sua mente. Luana levou a mão ao peito, angustiada, lutando contra a dor que parecia se intensificar a cada palavra. Uma das superfícies refletivas começou a se agitar, revelando uma cena familiar. Era uma lembrança, Luana e Tiago brincando no quintal, risadas ecoando. O calor e a felicidade daquela época contrastavam fortemente com o horror atual. Mas naquele momento, uma sombra se projetou sobre a imagem, e tudo se transformou em gritos. Os olhos de Tiago pareciam aflitos, clamando por ajuda. Luana, não me deixe aqui. Sua voz agora soava como um lamento de dor, e ela se sentiu paralisada. O que mais poderia perder senão o próprio irmão? A casa estava cheia de segredos, e ela sabia que aqueles segredos tinham formas de se concretizar. Mas como se libertar daquela carga? A parede atrás dela se moveu. Solavancos e rangidos ecoaram enquanto uma fissura se abria, revelando um túnel de escuridão. O cheiro de mofo e os ecos distantes de choros e risadas distorcidas reverberavam de dentro daquele abismo. Sem pensar duas vezes, Luana começou a caminhar em direção à fenda. Uma parte dentro dela sabia que a pena ou a dor poderiam ser o preço, mas outra parte gritou que não faria isso novamente. Ela não deixaria Tiago, não dessa vez. No instante em que se aproximou, todos os espelhos começaram a vibrar, chiando como se estivessem em dor. Você não pode escapar de seus próprios medos, Luana. O sussurro insidioso reverberava em várias direções, percebia-se a força de uma entidade que se alimentava de suas incertezas. A porta se fechou automaticamente atrás dela, e a escuridão a envolveu completamente. Foi como entrar em um poço de sombras, denso e opressivo, e a única luz que lhe sobrou era a que irradiava dos espelhos, agora todos voltados para ela. Você não se libertará tão fácil. O eco da entidade era como serras cortando o ar. Luana levantou a cabeça, encarando seu reflexo distorcido, que parecia sorrir ainda mais ao ver seu desespero. Tiago sussurrou, quase sem voz. Eu vou te salvar, de qualquer jeito. O túnel a chamada, mas a cada passo o chão parecia ceder, e a pressão na atmosfera a sufocava. Um grito desesperado surgiu dentro da escuridão. Escolha, Luana. Sacrifique a verdade ou aceite a dor eterna. Ela hesitou, sabendo que precisava agir rápido, mas sem saber qual seria o custo. O que era mais forte? A conexão que tinha com seu irmão ou a verdade que tinha medo de enfrentar? Os espelhos começaram a formar figuras, algumas já conhecidas, outras distorcidas e grotescas, enquanto a voz dela ressoava com fraqueza. Tiago, eu vou encontrar você. E em meio a tudo, algo surgiu à espreita. Com o coração batendo desenfreadamente, Luana tomou um passo adiante, e a luz dos espelhos intensificou. Ela não sabia se aquilo seria seu fim ou seu começo, mas um pensamento martelava em sua mente. O jogo realmente havia começado. E enquanto a escuridão se aproximava, a verdade de sua jornada estava prestes a se revelar de uma forma muito mais dolorosa do que poderia imaginar. O que ela descobriria? No fundo daquele túnel? O túnel parecia um ventre escuro, pulsando de forma macabra e chamando Luana para suas profundezas. Cada passo que ela dava era um eco de sua própria determinação, mas a escuridão reagia como uma criatura viva tentando puxá-la de volta, para longe do que estava prestes a descobrir. O chão sob seus pés começava a se cobrir de uma substância viscosa, fria e pegajosa, como se algo estivesse tentando agarrá-la e impedir seu avanço. Tiago, a palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro perdido, seu medo misturado com esperança. Mas a única resposta era o eco do seu próprio desespero, refletido em 1000 ecos que serpenteavam nas paredes do túnel. Enquanto ela avançava, a luz dos espelhos atrás dela diminuía, e uma sensação de claustrofobia a invadia. As vozes distantes que a rodeavam de medo e dor pareciam ficar mais claras. Ela não é digna. Não pode escapar. Cada frase caía como uma lâmina em seus ouvidos, cortando sua determinação. No final do túnel, uma luz fraca começou a brilhar, iluminando uma cena que a deixou paralisada. Era uma sala parecida com a antiga sala de estar da casa onde havia crescido, mas tudo estava envolto em um nevoeiro de sombras. Os móveis tinham uma aparência doentia, como se estivessem lá,
mas desgastados pelo tempo e pela dor. Luana avançou, a luz crescendo à medida que se aproximava de um espelho que refletia não apenas sua imagem distorcida, mas também o que parecia ser uma versão de sua própria história. As lembranças passavam como filmes antigos. Seu pai, a risada de Tiago, momentos que pareciam felizes, mas tudo envolto por uma atmosfera opressiva. Vai embora! Uma voz rasgada e distante, inconfundível, cortou o ar. Era Tiago, mas diferente, já não era mais a voz de antes. Você não deveria estar aqui, Luana. Eles não vão parar. Os olhos dela se abriram em horror quando um grupo de figuras começou a emergir da escuridão, sombras de pessoas que um dia amou, agora transformadas em reflexões deformadas e aterradoras. Seu pai, sua mãe, todos com expressões de angústia e dor, como se estivessem presos em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Você fez isso! Gritou uma figura, seus lábios se movendo, mas a voz ecoava através de muitas bocas. Todo esse sofrimento é culpa sua. Luana se sentiu enjoada. O que era aquilo? Realidade ou ilusão? As lembranças, agora carregadas de dor, tornavam-se uma névoa sufocante. Não, não é verdade. Gritou, mas seus gritos eram absorvidos pelo desespero que a cercava. O túnel ao fundo começou a vibrar novamente, e a saída parecia escorregar ainda mais longe. As sombras se aproximavam, envolvidas em braços longos e contorcidos, tentando puxá-la para a escuridão infinita. Sacrifique-se, Luana. Deixe que a dor te consuma. Sussurraram em uníssono. Ela percebeu então que estava diante de uma escolha, talvez a mais difícil que teria de fazer. Sacrificar-se para os outros poderia ser a maneira de acabar com aquela tortura. Mas o preço seria a sua própria vida ou seria? Não, eu lutarei. Ela gritou, decidida a se libertar daquelas correntes invisíveis que tentavam prendê-la na dor do passado. E quando levantou a mão para a imagem no espelho, o reflexo começou a turbulentar, formando um vórtice que parecia querer engoli-la. Mas Luana não hesitou. Era agora ou nunca. O tempo se estendeu, e quando ela olhou para trás, viu o rosto de Tiago, agora nublado pela escuridão. Luana! Ele gritou, e algo dentro dela se rompeu. O túnel começou a desmoronar ao seu redor, a pressão aumentava, e ela sentiu que a escolha era cada vez mais clara. Um último grito ecoou, longo e retumbante, quando a escuridão a absorveu. E no limiar do desconhecido, uma nova pergunta se formou em sua mente. O que ela realmente estava disposta a perder para salvar quem amava? O chão começou a se desfazer sob seus pés, e uma nova onda de sombras se aproximava. O que se revelaria agora no abismo do desconhecido? Quando a escuridão finalmente a engoliu, Luana sentiu o vazio a rodear como um abraço frio. Mas não estava sozinha. Ecos de sussurros a cercavam, carregados de angústia e desespero. As sombras, agora mais próximas, pareciam não só ameaçadoras, mas também famintas, como se quisessem devorar sua própria essência. Ela tentou se mover, mas o chão, agora completamente coberto de uma substância pegajosa, a manteve presa. Olhou em volta, buscando algum sinal de luz ou esperança. O túnel antes familiar se transformará em um labirinto grotesco de sentimentos reprimidos e memórias distorcidas. E ali no centro daquele pesadelo, havia uma porta. A porta era feita de madeira escura, como se o tempo tivesse se esqueceu dela. Mas estava entreaberta, pulsando com uma luz tênue que prometia responder a perguntas que ela não queria fazer. Hesitando, Luana se aproximou, cada passo drenando um pouco mais de sua coragem. Mal tinha encostado a mão na maçaneta quando uma onda de dor atravessou o peito, uma sensação tão real que a fez cair de joelhos. Era como se seu próprio coração estivesse sendo estraçalhado por ter decidido entrar naquela dimensão sombria. As vozes se tornaram mais intensas, parecendo clamores de um lugar esquecido. Entre você pertence a nós. Com um último fio de esperança, ela respirou fundo e empurrou a porta. O que viu a fez estremecer, um salão imenso com paredes revestidas de espelhos que refletiam sua dor e solidão. As figuras que emergiam das sombras estavam ali, paradas como espectros sentados à mesa de um banquete macabro. Cada um delas era um eco de alguém que ela havia perdido. Tiago, seu pai, sua mãe. Todos com olhares acusadores, como se esperassem que ela fizesse a escolha errada. Você não vai escapar, Luana, disse uma figura que se aproximou, um reflexo distorcido de quem ela mais amava. Você tem que escolher. Você ama mais os vivos ou os mortos? As vozes em uníssono a rodearam, crescendo em volume, formando um coro de dor. Sacrifique-se. O que é uma vida diante de tantas? Luana sentiu suas entranhas se revirarem com o peso da decisão. Era uma armadilha, uma escolha forçada pela escuridão. Mas dentro dela havia uma centelha de resistência, uma vontade de desafiar aquela força sem nome que a desejava perdida. Não, eu não sou um sacrifício.
Sua voz, embora pequena, carregava a força de sua determinação. Assim que proferiu aquelas palavras, um tremor percorreu o chão. Os espelhos vibraram, retorcendo as imagens como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Primeiro, um brilho intenso irrompeu de um canto da sala, seguido por um estrondo ensurdecedor que fez tudo ao redor balançar. Luana tentou se manter em pé, mas o chão sob ela começava a se abrir em fendas, como se a realidade estivesse desmoronando. As sombras gritaram em pânico e a mesa do banquete virou, espalhando os espectros que agora se arrastavam como vermes para longe da luz que chegava. E no meio daquele caos, Luana percebeu. A porta era o caminho. A luz emanava dela. Mas o que havia no outro lado? Os olhos de Tiago a fitavam, cheios de anseio e dor, implorando por uma decisão. Vá, Luana, você pode fazer isso. Focalizando na luz, ela deu um passo à frente, mas logo parou. O espaço ao redor dela parecia puxar, como um abraço gelado tentando detê-la. A pergunta ecoou na mente de Luana. O que ela estava disposta a perder? E quanto de sua própria alma estava preparada para sacrificar por aqueles que amava? No último momento, enquanto as sombras tentavam agarrá-la novamente, ela decidiu. Com um grito lançou-se em direção à luz, empurrando todas as memórias e sombras para longe. Mas a luz a recebeu não como uma salvação, mas como uma armadilha. Ela atravessou a porta e, ao se virar, percebeu que sua decisão tinha trazido consequências que ainda não poderia compreender. E quando tudo se silenciou, Luana se encontrou em um lugar completamente diferente, um vasto campo de flores brancas, sob um céu limpo e azul. Mas algo ameaçador se movia nas sombras. O que estaria esperando por ela ali? O que se revelaria nos segredos ocultos sob aquela superfície calma? O sol estava se pondo, banhando o campo de flores brancas com uma luz dourada. Luana sentiu a brisa leve em seu rosto, um alívio temporário após tantos horrores. Mas logo a sensação se dissolveu. Algo não estava certo. O silêncio daquele lugar era ensurdecedor, e a beleza das flores parecia esconder algum mistério terrível. Com cautela, ela começou a andar. Cada passo trazia ecos de memórias distorcidas, risadas e gritos que a espreitavam entre as flores, como se as próprias pétalas pudessem contar histórias. Tiago, ela sussurrou, o nome escapando entre os lábios trêmulos. Onde ele estava? A lembrança de seu irmão a fez acelerar o passo. A paisagem era idílica, mas as sombras dançavam à margem da sua visão, recuando sempre que ela tentava se concentrar. Luana parou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O campo se abriu para uma floresta densa à sua frente, e uma voz familiar ecoou entre as árvores. Você não pode se esconder para sempre. Luana era a voz da mãe, mas não a mãe que lembrava. Era uma chamada, um comando que a puxava para a escuridão da floresta. Em vez de seguir, decidiu gritar. Eu não sou mais parte disso. Eu vou resgatar meu irmão. A bravura em sua voz soou estranha, mas era tudo o que restava. De repente, as flores começaram a murchar ao seu redor, como se reagissem ao peso de suas palavras. O céu azul se tornava escuro, nuvens ameaçadoras se aglomeravam. Instintivamente, Luana girou nos calcanhares e correu em direção à floresta. A sombra parecia viva, engolindo a luz à medida que se aproximava. Ela precisaria enfrentar os demônios do seu passado. Descerrou-se uma passagem cercada por árvores retorcidas, e o chão era coberto de folhas secas e degraus de uma realidade esquecida. As vozes de seus familiares a seguiram, misturadas com os risos distorcidos. Venha, Luana. Junte-se a nós. Como antes, focando-se na voz de Tiago, ela respirou fundo. Tiago, estou vindo. A determinação pulsava dentro dela, uma chama pequena, mas intensa. A pressão da escuridão fez seu coração disparar, mas a necessidade de salvar seu irmão a colocava em movimento. Na clareira, uma fogueira ardia, e ao redor dela, figuras em sombras estavam reunidas. Luana parou, os olhos arregalados. Eram os silhuetas de pessoas que conhecia bem, com expressões de familiaridade e desgosto. Você voltou. A voz de sua mãe ecoou, agora sem distorções, mas com uma frieza compreensível. Você não pode continuar. Chegou a hora de escolher. Repleto de coragem, Luana levantou a cabeça. Eu não faço parte dessa maldição. Não vou me sacrificar. Externamente a raiva brotava, mas internamente o medo se intensificava. As sombras dançavam em resposta, movendo-se rapidamente, cercando-a. Tiago surgiu entre as sombras, seus olhos cheios de dor e desespero. Luana, por favor, ajude-me. O desespero nas palavras dele fez Luana avançar sem hesitação. O calor da fogueira iluminou seu rosto. Meus sacrifícios não pertencem a você. Eu não vou deixá-los dominarem da nossa história. Lágrimas escorriam em seu rosto, e ela se lançou em direção a Tiago.
A espessura da escuridão começou a se agitar. Você não pode simplesmente partir. Essa é a nossa vida. Junte-se a nós. As vozes em uníssono clamaram. Mas Luana se negou a recuar. Com um último esforço de força, ela avançou, segurando a mão de Tiago. Quando seus dedos se conectaram, uma onda de luz a envolveu. Estamos juntos, Luana. Sempre estarei com você. A energia pulsante os envolveu, e a escuridão começou a se dissipar. As sombras que antes os ameaçavam agora ficavam para trás. Juntas, as almas do passado começaram a se desvanecer, como se estivessem libertas de uma prisão ancestral. Enquanto a luz crescia, o vasto campo de flores voltou a florescer em todo seu esplendor. Luana e Tiago se olharam, os corações ainda acelerados, mas agora plenos de esperança. Estamos livres! Exclamou Luana, e eles se abraçaram, sentindo o peso de toda a dor escorregar de suas costas. Mas um último eco soou. A escuridão nunca se vai. Completamente, sempre estará à espreita. A advertência pairou no ar, como um lembrete sombrio de que a luta contra a escuridão dentro deles nunca acabaria. Luana respirou fundo, encarando a floresta e o campo ao redor. Ela sabia que sempre haveria um desafio a ser enfrentado, uma sombra a ser confrontada. Mas agora, com seu irmão ao lado, sentia-se mais forte e preparada. A jornada deles ainda não tinha terminado, mas estava apenas começando. Em frente, as flores cresceram mais vibrantes, refletindo não apenas o alívio, mas também a coragem de resistir e lutar. Era hora de seguir em frente. E assim juntos, Luana e Tiago deixaram a clareira para explorar o novo mundo que surgira diante deles. Sabendo que a escuridão poderia tentá-los novamente, mas agora, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Agora, lembre-se, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sempre teremos mais conteúdos. Comente suas reações e teorias sobre este final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos levar o terror adiante.